Yutispa! Israel com Daniel, tudo bem? Eu sou o professor Calazans e para mim, assim, é um grande prazer tê-los a bordo. Yutispa, tá? Embora esteja escrito com CH, não é chutispa, tá? É Yutispa. Eu não vou entrar em detalhes sobre linguística, mas essa palavra é um dialeto alemão utilizado pelos judeus europeus e diz, né? Então, a pronúncia correta é Yutispa. Eu ouvi várias pronúncias por aí, Yutisba e assim por diante. Há algumas variações, mas na verdade a pronúncia correta é Yutispa. E o que é o Yutispa? Eu fiz um vídeo de introdução, talvez você tenha se interessado pelo assunto, e realmente ele é muito importante, como eu disse no vídeo de introdução, para a vida profissional, vida pessoal e quem sabe, né, para muitos, né, para aplico isso aí também na vida espiritual. Tem uma ligação com Israel? Tem, tá? Mais importante do que Israel, o país, né, o limite territorial, é, é a mentalidade do povo judeu, entendeu? Então, nós entendemos que Israel é um país muito pequeno, menor que o menor estado brasileiro, que é Sergipe. Então, como é que essa concepção, que não é apenas para o país de Israel, mas é também para um povo, uma nação que vive nos Estados Unidos, na Alemanha, Brasil, onde quer que seja, como que essa concepção saiu do país e espalhou para o mundo, acompanhando o povo judeu com a mentalidade judaica, né? Isto que é interessante. Mais importante a gente entender que está relacionado a uma mentalidade. Como é que esse país tem muitos prêmios Nobel, né? Aplicado à ciência, um país aplicado à ciência. Quando eu falo de país aqui, na verdade, estou falando do povo, da nação. Eu tenho um vídeo onde eu fiz uma diferença entre o que é povo, nação e país, mas não vou explicar. Aqui a gente pode entender como sinônimo. A rigor não são sinônimos essas palavras, mas a gente vai, não são sinônimas, mas a gente vai entender como se sente. Então aqui a gente tem a Intel. Você sabia que a Intel é desenvolvido por judeus? O Waze, quem é que hoje, né? Eu moro aqui em São Paulo, a capital. Eu não ando mais em São Paulo, em alguns locais, sem o Waze. Pendrive, a coisa já está saindo, né? Nem tanto, né? Que eu uso pendrive ainda. Telefonia e muitas outras áreas, né? TI, informação, guerra, né? O militarismo, medicina, tá? Negócios, tecnologia, sistema financeiro. Eu vou produzir um vídeo onde eu mostro a atuação do povo judeu dentro desta área, mas na realidade não é apenas atuação como um povo, é uma mentalidade. Yutispa, que é a nossa missão da aula de hoje aqui. Tá? Mas o que é Yutispa? O que essa palavra significa? Significa atrevimento, significa ousadia, coragem, audácia, insolência e qualquer outra palavra neste sentido. Contudo, a gente precisa, para mim aqui é o ponto mais importante, sair do aspecto linguístico, sair da palavra. Eu vou explicar mais detalhadamente no decorrer desse vídeo. Mas Yutspa é um estilo de vida, é mentalidade, ou é mindset. Mindset é a palavra do momento dentro da neuropsicopedagogia, que eu vou explicar já já. Então, vamos lá? É um estilo de vida, é uma mentalidade, não é uma palavra, é um comportamento, é uma atitude. Então, nós queremos dizer que o povo judeu, não só o povo judeu, quem tem essa mentalidade que não é restrita ao povo judeu, nós entendemos que partiu dali e eles aplicam esta mentalidade, essa concepção com muito afinco, mas não está restrito ao povo judeu, e sim a muitas pessoas que já
com outras nacionalidades aplicam isso aí. A gente vai até dar um exemplo. É um comportamento. Que comportamento é esse, Calazans? Aqui no Velho Testamento, né, levando em consideração Josué e Caleb, eles foram espiar a terra. Eles saem do Egito, estavam prestes a entrar na terra prometida, que na época era Canaã e hoje é Israel. Moisés pede para que 12 espias espiassem a terra. 10 dos 12 trouxeram um relatório desanimador. Amedrontou todo o povo, porque a terra tinha gigantes, ou seja, eles iam entrar na terra, eles iam herdar a terra. Não, eles teriam que conquistar. Lembrando que Deus não dá nada de graça. Deus nos dá condições para conquistarmos. Então, eles não tinham que entrar na terra apenas. Haveria uma guerra, tanto é que houve. E quando esses 12 espiões enfrentaram aquilo, enxergaram, visualizaram, eles ficaram com medo. Com exceção de Josué e Caleb. Josué e Caleb reconheceram, olha que interessante, reconheceram a dificuldade, reconhecer o perigo, mas tiveram uma mentalidade Yutispá. Claro que essa mentalidade não está escrito na Bíblia, mas o que é Yutispá? Não tem medo do fracasso, não tem medo do medo, enfrenta ousadia, é atitude. Eles não, realmente reconheceram a realidade. Tem gigante lá, mas nós temos condições, se Deus, né, se agradar de nós. Ou seja, Josué e Caleb tiveram aqui mentalidade Yutispá. Repito, eu não sei se essa palavra está na Bíblia, mas lendo ali o livro ali relacionados a esses comportamento desses personagens, não está escrito, tá? A gente vê Davi e Golias, né? Golias, um filisteu, afronta o exército de Israel por 40 dias e 40 noites. E não havia quem enfrentasse. Então, Davi, que não fazia parte do exército israelense, não fazia parte, seus irmãos sim, seus irmãos, mas ele não. Ele, em uma visita a seus irmãos, ele viu aquela afronta. E ele, então, teve uma mentalidade Yutispa. E ele, então, enfrenta. O que é? Yutispa não é palavras, não é conversa, é atitude, é comportamento, ousadia, atrevimento, coragem, sabedoria e muito mais, né, coisas nesse sentido, tá? E o TSPA, eles têm alguns significados em termos de expressões. Eu não aceito não como resposta. Como não como resposta? Não aceito. Não sou limitado por limitações imaginárias. Então, tem muitas pessoas, eu trabalho com provas e concursos, então tem alunos que pretendem fazer cursos dificílimos, galgando aí elevados postos na área pública, mas de repente ele é limitado por aquilo que ele criou, não sou capaz, é muito difícil. Não tem isso. Na mentalidade UTSPA, eu trabalho muito isso com os alunos, a gente não tem isso. E o UTSPA não tem essa conversa. Tá? Então, ele não é limitado. Só fazendo uma ressalva aqui, para a mentalidade judaica cristã, essa força, essa mentalidade, esse comportamento não está na pessoa, está na ação de Deus sobre a vida dele, tá bom? Mas, do modo secular, tá? No modo secular, eles acreditam muito nisso como tendo aí uma força, uma origem pessoal para dar vazão à sua atitude, ao seu comportamento. E aqui eu vou produzir alguns vídeos em Israel com Daniel, falando sobre a Guerra dos 6 Dias. Eu falei ali de Golias, Josué e Caleb num tempo remoto, nos tempos bíblicos. Nos tempos mais atuais, eu sou um estudante da história de Israel, nós temos em 1967 a Guerra dos 6 Dias. E temos em 1973 a Guerra do Yom Kippur. A Guerra dos 6 Dias, em 1967, tendo como primeiro-ministro ali Ben-Gurion, a estratégia de guerra, principalmente da Força Aérea Brasileira. Eu fui piloto civil, não piloto militar, mas fui controlador de tráfego aéreo e consegui identificar na operação aérea na Guerra dos 6 Dias uma maravilha em termos de navegação aérea. Fui professor de navegação aérea durante 30 anos. O que eles fizeram ali
É um Yutz-Spa, só um Yutz-Spa, claro, né? Levando para o lado religioso, né? Tem ali a ação de Deus, aí tudo bem. Na guerra do Yom Kippur, a primeira-ministra Golda Meir, sou fã dessa mulher, o que aconteceu ali na guerra do Yom Kippur é o dia do perdão, onde eles estavam ali, não vou falar distraído não, mas alguém até considera que eles estavam distraídos com a festa do perdão, mas não estava distraído não. Como a primeira-ministra Golda Meir reverteu isto, só um Yuti Spa pode explicar aquilo. E eu vou explicar no meu Israel com Daniel, em um dos vídeos, falando da Guerra dos 6 Dias, no aspecto do Yuti Spa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não vou falar da estratégia de guerra aqui, né? Mas só o Yuti Spa. Tanto é que tanto a Guerra dos 6 Dias até a de Yom Kippur, essas duas guerras são, as estratégias são usadas como caso de estudo em muitas universidades, Brasil afora, mundo afora. Tá? A guerra melhor, a mentalidade é muito utilizada dentro do militarismo. E eu estudo também o militarismo israelense, que coisa linda. E um país daquele que vive constantemente em guerra, se não tivesse a mentalidade de pá, o exército, a força aérea, ou seja, as forças armadas ali teriam, né? A FAI, né, teria falido. Mas a gente vai falar sobre isso, né? Por quê? Olha que coisa interessante. Yutspa exige que a pessoa seja aquela pessoa questionadora, pessoas que exigem argumentação. Nós vimos que eles são bem aplicados na ciência, medicina, engenharia, sistema financeiro, TI e assim por diante. Por quê? Porque essas áreas exigem muito questionamento e é característica. Eu tive a oportunidade de conviver pouco tempo com judeus ou outras pessoas que têm essa mentalidade, e é isso: questionamento, argumentação. Não aceito não como resposta, vão atrás, não se limitam em informações, buscam conhecimento, são coisas diferentes. Mas, Calazans, no militarismo, o fato do UTSPA ter ali muito questionamento, argumentação, não pode quebrar a hierarquia e a disciplina. Cuidado. Quando nós falamos de argumentação, atrevimento, ousadia, nós não estamos falando de insubordinação e nem de rebelião. E você conectar ousadia, né, e disciplina sem considerar, ou melhor, não levando para a insubordinação, é um mistério. E o exército israelita é assim, tá? Ele consegue, inclusive, uma coisa que é muito levada em consideração é o apreço aos mais velhos, aos anciãos, às pessoas mais antigas. Então, o respeito, a mentoria tem um valor para eles que não tem para nós. É uma coisa impressionante. Olha, no exército israelita, um soldado pode corrigir um general. No exército israelita, se um oficial, ou até mesmo um graduado, cometer um erro grave, ele pode ser deposto. Ele pode perder a sua patente ou rebaixar a sua patente, sem que quebre a hierarquia e a disciplina. Para nós entendermos isso, eu não vou conseguir aqui, em uma aula de alguns minutos, explicar tudo isso. Mas cuidado, quando falamos em atrevimento, ousadia, não estamos falando de subordinação e nem estamos falando de irreverência. Não vamos confundir os conceitos, são coisas diferentes. Se você tiver em dúvida, é só fazer uma comparação do Exército, da Aeronáutica e Marinha que você pertence e eles lá e ver quem é melhor. Só isso. Fazer uma comparação assim, sem como quem não quer nada, assim, né? Vocês vão ver. Inclusive, eu estava estudando um caso que uma graduada, uma sargento, ela estava num comboio e ela viu alguma coisa errada e ela mudou o curso. O general que estava à frente achou estranho, mas seguiu. E aquele desvio que essa graduada era uma sargento, uma mulher, que coisa, uma mulher, né, nem tanto valorizada em muitos países, teve uma atitude de correção da rota e aquela rota salvou ali no deserto do Saara, a Península do Sinai, salvou ali um comboio, só um jipe que passou pela terra minada e explodiu, só um que não obedeceu, mas todos os outros carros, e ela foi
elogiada pelo general e por todo o exército. Por quê? Yutspá. Ela não foi rebelde, tá? Ela não foi irreverente, mas ela foi atrevida, ela foi ousada e usada também, e teve ali um grande sucesso. Mas nós vamos explicar. Cuidado, não vamos confundir ousadia, atrevimento, coragem com rebelião ou insubordinação. E não, uma coisa muito interessante, que do militarismo israelita saem os empreendedores. O país mais empreendedor do mundo, levando-se em consideração a área per capita, é Israel. São judeus, não tem a menor dúvida. E, diferentemente de alguns países que soldados só servem para limpar chão e pintar guia, né? Lá não, lá é Yutspa. Um soldado, quando serve 3 anos, obrigatoriamente, e a mulher 2 anos, são serviços obrigatórios, eles saem de lá com mentalidade, são empreendedores e depois se tornam militar para o resto da vida, praticamente, porque eles ficam no exército, ficam na reserva. É uma coisa impressionante. O que o militarismo, né? Existe uma frase americana que é para o soldado, né? Cumprimente, né? Tudo que você vê e pinte, cumprimente tudo que mova, tudo que move e pinte tudo que não move, né? Silent at once everything that it moves, né? E paint everything that it doesn't move, né? A gente vê que essa frase aplica a muitos outros países. Lá não. Um soldado que serve 2 anos, ele sai com uma mentalidade Yutispa, uma coisa impressionante. Nós vamos estudar, tá bom? Então vamos lá. Iniciativa, inovação e preditividade. Inclusive, eu vou deixar o link aqui, eu vou fazer um pedido para vocês. Assistam, por favor, os vídeos de preditividade. É uma coisa impressionante. Você não consegue ter Yutispa sem preditividade. Assista o vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, por favor. A dona Golda Meir, ela foi muito preditiva. Na Guerra dos 6 Dias, então, foi sensacional. Então, iniciativa, inovar e ser preditivo. Essa concepção da preditividade aí, vamos voltar aqui, a concepção da preditividade no empreendedorismo é coisa sensacional. O Brasil não entendeu isso, hein? Nós, desculpa aqui eu falar meio assim, nós precisa melhorar, mas vamos lá, vamos prosseguir aí. Fracasso, não existe essa palavra. Fracasso. Olha só o exemplo que eu vou dar aqui. Thomas Edison, né? Eu não estou aqui levando em consideração se Thomas Edison é judeu, se não é judeu, esquece. Eu estou falando da mentalidade. Ele inventou a lâmpada no processo de 1.000 ações, 1.000 ações. E falou: nossa, você teve 1.000 procedimentos, 1.000 ações para inventar uma lâmpada. Quanto fracasso em 1.000? Ele falou: não é fracasso. Foram 1.000 passos, 1.000 tentativas, nenhuma delas foi fracasso. Na mentalidade Yutispa, não tem fracasso. Se nós olharmos aqui, Michael Jordan, né, ele também fere, ele explica, ele não sei se ele é judeu, nem quero saber, mas a mentalidade Yutispa está nele. Ele conta aqui em alguns vídeos, até mesmo livro, o quanto ele errou de cesta, ele já perdeu o campeonato em que a bola fiel ficou em suas mãos, mas ele tirou tudo isso como lição. Então, a mentalidade e o TISPA não vê isso. Eu trabalho com cursos, né, para provas e concursos, técnicas de ensino, técnicas de estudo, e acompanho alguns alunos candidatos a concursos, e eles vêm caminhando. Não passa no primeiro, não passa no segundo. Chega num determinado momento que eles não entendem que o passado, que não é fracasso, é um passado de aprendizagem. Como não tem a mentalidade de SPA, eles veem aquelas não aprovação, vamos dizer assim, a reprovação em concursos como fracassos. Sem a mentalidade de SPA, eles desistem, e aí é muito triste. Não teme o fracasso, porque não é fracasso, são passos para que a pessoa vá galgando em rumo à vitória. São aprendizados.
ok? E eu não desisto até dar certo. Ou seja, a mentalidade e o TSPA, ele não desiste. Então, repetindo, em provas e concursos, muitos alunos vão galgando, fazendo provas anos após anos, mas uns persistem até o fim, entendendo que aquelas reprovações são passos em que a pessoa vai adquirindo experiência e mais conhecimento, não como fracasso. Nossa, você fez concurso para juiz, foi reprovado 3, 4 vezes? Não, eu passei na quinta vez, mas as outras vezes fizeram parte de um processo. É assim que vê aquele tem a mentalidade e o TISPA. No nosso curso de técnicas de ensino, por isso que eu aconselho você, pai, ou você que é também aluno ou até mesmo professor, um dos nossos módulos ensina essa mentalidade. Trabalhar com a mente é complicado. E em concursos, né, há mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. Na realidade, não é só em concurso, é em muitas outras áreas. Então, o UTSPA, o que tem a mentalidade, o comportamento, a atitude, ele não apenas ele não desiste e nem fracassa, ele não desiste. A mentalidade dos pais, ele vai, né, até o fim, entendendo o que é processo. E eu recomendo para que vocês leiam aqui esse livro, Ó Jerusalém. Eu já li mais uma vez, sou voraz estudioso desse livro, porque ele traz Israel mais assim contemporâneo, a partir de 47, 48, onde houve ali a declaração, o reconhecimento de Israel e a volta dos israelitas, judeus ali para Israel ali. Muito, muito interessante. Para entender essa mentalidade do Tishpa, é um processo mais longo, não difícil, mais longo. Mas esse livro, ele é importantíssimo para nós entendermos que aquela mentalidade lá de Josué, Caleb, Davi, Moisés, Neemias, Esdras, Esther, olha, Esther, e muitas outras, Ruth, é uma mentalidade que permanece. O tempo não desgastou essa mentalidade. No caso aqui, a diversidade criou o Yutspa. Tá? Então, a gente vê que eles passaram por momentos dificílimos. A criação de Israel, a partir de 1947, com a volta deles em 1948, foi sensacional, mas não foi fácil. Foi fácil, não. Calazans é persistente. A UTSPA, inclusive, eu gostaria que vocês assistissem no meu canal, tem um vídeo falando sobre resiliência. Incrível essa aula, resiliência. Mas o UTSPA está acima de resiliência, está acima de persistência. É uma coisa sensacional, tá bom? Aqui é muito interessante. Não foi feito antes, não pode ser feito. Tem gente que tem essa mentalidade. Olha, não foi feito antes, não pode ser feito. Como se as coisas tinham que ter um passado, tá? Não. Olha a mentalidade de Yutspa. Tudo que pode ser mentalizado pode ser realizado. Aqui, Ben-Gurion, que foi o primeiro-ministro em 1948, ele foi mentalidade de Yutspa. Então, ele falava, ele não falou essa frase, né? Mas tudo que ele fazia e como ele agia tinha que ser dessa maneira, tá? E, e a preditividade leva, né? A UTSPA leva a preditividade, solução prática, imaginação acima da experiência. Olha só que interessante. Ben Gurion, quando ele ali, na verdade não foi sozinho, né? Golda Meir e muitas outras pessoas se instalaram em 48, principalmente, não só, até mesmo antes eles já estavam lá, mas em 48 eles falaram assim, ó, nós não temos experiência de Estado, de Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica, governo, administração, nós não temos experiência. Mas ele falou, a imaginação está acima da experiência, que coisa maravilhosa. Isso é preditividade. Então, o que ele queria dizer é o seguinte, estamos criando um Estado agora, nós aqui não temos experiência em muitas áreas que precisam. Mas se você fosse levar uma consideração disso aqui, ó, não foi feito antes, não pode ser feito, não tem ninguém experiente, não. Ele falou, se é mentalizado, pode ser realizado. Então, ele utiliza que a imaginação, nesse caso, estava acima da experiência. E como eles criaram ali
principalmente a Força Aérea, vou falar Força Armada, Exército, que coisa, só em UTSPA, tá? Então, o que que é UTSPA? É a arte. Quando eu falo arte, a palavra arte quer dizer prática, quer dizer ação. UTSPA é a arte da ousadia. Aí eu recomendo que vocês, esse livro aqui, estava até aqui do lado. O Ó Israel está aqui, tá? Ó Israel não, Ó Jerusalém está aqui. Está mais distante, eu não vou levantar para pegar, não, mas está aqui do lado aqui o som do livro de cabeceira. Eu li mais uma vez e consulto. E esse Nação Empreendedora, quer entender que é UTSPA? Lê esse livro. Que coisa linda, maravilhosa, tá? Aí nós entendemos que eles são multitarefas, né? Inclusive, eu tenho um outro vídeo que fala sobre Israel, falo Israel, nação multitarefa. Assista esse vídeo, né? Davi, ele tocava instrumento, ele era pastor de ovelha, ele era guerreiro, sabe em palavras. Quando a gente olha Davi, por que que ele enfrentou Golias? Porque ele foi lá jogar uma pedrinha? Não, nada de jogar uma pedrinha na cabeça, nada disso. Ele era um homem multitarefa, lutou com leão, lutou com urso. Então, o Yud-Spa, dentre outras coisas, ele requer o conhecimento desse requisito. E aí, tá? E eu tenho um curso que fala sobre multitarefas que tem que levar em consideração multi-inteligências, que foi uma concepção de um especialista norte-americano de Harvard, que eu adoro esse homem, Howard Gardner. Howard Gardner. Ele desenvolveu em 83 uma concepção das múltiplas inteligências, eu citei algumas, e você não consegue ter essa mentalidade de espaço se você não é multitarefa. E você tem que ter múltiplas inteligências. Então, a gente tem que entender essa concepção. E o SPA, repito, não é uma palavra. E o SPA é uma concepção, é um comportamento, mas requer alguns requisitos. E eu recomendo. Eu tenho algumas aulas gratuitas também no YouTube. Você pode procurar Multi-Inteligência, professor Calazans. Além disso, eu tenho um curso só sobre esse assunto. Para quem quer fazer provas e concursos na área do empreendedorismo, hein? Cada uma, tá? Então, o que que é IOTSPA? Concepção de vida, estilo de vida, mentalidade. Opa, mindset. O que que é mindset? Tá? Eu, como eu sou neuropsicopedagogo e também sou especialista em psicologia e psicanálise. E eu tenho trabalhado muito com esse assunto dentro da educação. Configuração da mente. Eu uso essa palavra que eu gosto. Então, o que que é mindset? É configurar a mente. Então, qualquer pessoa pode ter uma mentalidade UTSPA? Pode. Desde que configure a mente. Essa é a minha opinião, tá? Configuração da mente. É um ambiente mental. Não adianta, né? Eu estava conversando com um aluno que é um dos meus alunos em um curso, ele faltou 3 aulas seguidas. Eu falei assim, você não vai passar nesse concurso. Faltou a 3 aulas seguidas, indo para jantar, aniversário de amigo e assim por diante. Você não tem mentalidade UTSPA. É um ambiente mental, tem que estar focado, tem que estar ligado. Então, precisa configurar. Eu, inclusive, conversei com os pais dele, eu sei, o garoto está querendo entrar em escola militar de primeiro nível, mas o modo que ele está estudando, a mente dele não está configurada. Outras pessoas querem estudar para juiz, para medicina. Outro dia eu estava conversando com uma aluna não, querendo fazer o vestibular para medicina, eu falei assim, você não, atualmente não está configurado. Não falei cérebro, falei mente, são coisas diferentes. O cérebro, às vezes, até está configurado, mas a mente não. UTSPA não é cérebro, UTSPA é mente. E aí, valendo-se da neuropsicopedagogia. Então, neuro fala do cérebro, psico fala da mente, e pedagogia como estudar, como aprender. Então, às vezes, a pessoa é boa de mente. Eu tenho um aluno de inglês que ele é fenomenal. Você dá uma aula, ele aprende numa rapidez incrível em relação aos outros alunos lá na frente. Mas a mente dele, ele, não, ele tem pouco aproveitamento, porque estuda muito pouco, vem muito poucas aulas. Ou seja, tem um cérebro. Às vezes você tem um cérebro, até está preparado, né? Uma das aulas que nós estudamos, a anatomia do cérebro, como o cérebro funciona, mas IUT-SPA não é cérebro. IUT-SPA também envolve o cérebro, mas IUT-SPA é mais mente, é mentalidade, é como eu vou agir,
Então, não adianta você ser uma pessoa muito inteligente. Inclusive, você já viu e conhece pessoas inteligentíssimas que têm pouco sucesso, ou até mesmo pessoas que têm fracasso. Por quê? Eu conheço pessoas que estudaram em escolas de elevado nível e têm uma vida profissional mais precária que uma pessoa que estudou na Esquina. Por quê? São vários motivos, eu não vou entrar em todos os motivos, mas um deles que eu estudei é sim a mente, e o TSPA. O menos preparado tem uma mentalidade melhor, né? Ele configurou a mente para ser um vencedor, ele configurou o mindset, ele configurou a mente para ser uma pessoa de sucesso, ele não teme fracasso, ele é e o TSPA. Não, às vezes você vê o cérebro. Então, vamos lá. Comparando, eu já fiz isso, comparando duas pessoas. Uma estudou em escola de elevado nível, a outra nem tanto. Então, o cérebro dessa está mais preparado, tem mais conhecimento, mais razão, mais raciocínio, mas esse tem a mente mais preparada, ele supera. Então, UTSPA está ligado à mente, UTSPA comportamento, atitude. E nós, no nosso curso de neuropsicopedagogia, no nosso curso, nós preparamos mente e cérebro. Também não adianta você preparar a mente e não preparar o cérebro. Os dois têm que estar num determinado equilíbrio. Mas eu sou professor há 40 anos em escola técnica, ensino superior e até pós-graduação. Eu tenho alunos hoje que eu acompanhei durante 30 anos, alunos tanto no nível superior, escola técnica. E eu vi muitos alunos que eram medíocres na sala de aula e hoje despontaram. E o inverso, pessoas, alunos que eram excelentes alunos, elevadas médias notas e tiveram, em relação ao aluno medíocre, tiveram um sucesso bem diferente. Por que isso acontece? Mente. UTSPA, ok? Então, UTSPA é mente, não é cérebro. Não é difícil entender isso, hein? Tá? Múltiplas inteligências, provas, concurso, técnicas de ensino, técnicas de estudo. Então, você precisa estudar, trabalhar a mente, aí o professor ou o pai, então, na nossa concepção, nós temos aulas e técnicas de estudo, desculpa, técnicas de ensino só para ensinar professor a ensinar. Como é que um professor prepara um aluno para ser UTSPA? Como é que um pai ensina? Como que um aluno concurseiro ele se prepara para ser um UTSPA? Então, nós temos uma concepção mais ampla. Não é difícil, tá ok? It's simple. Né? Cuidado, é simples. Eu gosto que Leonardo da Vinci disse: simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. E o TSPA é simplicidade, não é complicação, não é coisa complexa. Mas cuidado, Leonardo da Vinci diz que simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. E o professor Calazans vai ensinar você a ser sofisticado. Conhece pessoa sofisticada? Às vezes você conhece a pessoa muito complexa, mas não é UTSPA. Sofisticado tem uma característica muito importante, que é a simplicidade. Que pena, né? Estou acabando, tem tanta coisa para falar, não consegui falar. Na verdade, eu falei tudo que eu me propus, mas tem muito mais coisas. Esse assunto, e o TSPA, ele não se limita. Então, nós temos o nosso curso, onde eu falo estilos de aprendizagem, muito interessante, tem no meu canal, estilos de aprendizagem, veja o que é isso, múltiplas inteligências, técnicas de ensino, neuropsicopedagogia e muito mais inteligência pessoal, que é importantíssimo. Então, no nosso YouTube, no nosso canal, ative o sininho para que você tenha informações sobre tudo isso, nosso e-mail para receber informações sobre os nossos cursos. Também o nosso Zap. Se você quiser fazer parte do grupo do professor Calazans, tem um grupo de provas e concurso, grupo de professores, grupo de técnicas de ensino. Conheça lá, manda um Zap para mim, tá ok? A sua atitude define a sua altitude. Vou alto, estudo com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Um aeroabraço e tudo de bom. E o TSPA para você.